Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui mais uma noite, mais um início de campanha, se derramando na presença de Deus. Foi para isso que nós viemos, né, irmãos? Nos derramar na presença do Senhor. Quero agradecer o evangelista Washington pela oportunidade, que Deus o abençoe, assim também como o nosso pastor e toda a igreja, você que está na sua casa, que a palavra do Senhor possa alcançar a sua necessidade nesta noite. Vamos fazer a leitura do tema que foi proposto, irmãos, que está em Salmos 51, somente os versos 10, 11 e 12. Salmos 51, os versos 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, eu quero te entregar, Pai, a minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, neste momento, Pai, me esvaziar de mim, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, ao qual aquele estou dependente nesta noite, Pai, possa transmitir, Senhor, para a Tua amada igreja, Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Pai, me usa, Senhor, como instrumento, Pai, me usa, Senhor, como um vaso de barro, Senhor. Sou conhecedor e sabedor, Pai, que o Senhor, Pai, é quem é o dono da minha vida, o Senhor que é o dono desta obra, Pai. E é com muita humildade, Pai, que eu assumo aqui, Senhor, esse púlpito, Pai. Na esperança, Senhor, e na fé, Pai, de transmitir aos meus irmãos tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocou no meu coração. Desde já eu te agradeço, porque o Senhor é fiel, Pai. Obrigado, nos abençoe e nos guarde. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, foi proposto um tema se derramando na presença de Deus. E esses 3 versos que eu acabei de ler do Salmo 51, assim a gente lendo ele de forma isolada, não dá a entender muitas vezes o porquê que Davi se derramou na presença do Senhor. Não dá a entender muitas vezes o porquê que Davi rasgou a sua alma em confissão e em pedido de perdão. Deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 51. Eu quero voltar um pouquinho lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. A Bíblia vai nos dizer que é lá que começa a trajetória de um rei. É lá que Davi é escolhido. E mediante a ordem do próprio Deus, que fala a Samuel, e ele diz: Samuel, vá até a casa de Jessé, o belemita, e entre os seus filhos, eu vou te mostrar um que será o rei de Israel. Samuel, creio que não entendeu, mas obedeceu, e foi até a casa de Jessé. A Bíblia nos conta que Samuel chegou até a casa de Jessé e começou a fazer aquilo que Deus lhe tinha ordenado. Vieram os 7 filhos de Jessé, mas de nenhum o Senhor tinha se agradado. Daí Samuel pergunta: mas acabaram os seus filhos? E a Bíblia diz que Jessé diz: não, ainda resta um. E ele pergunta: onde ele está? Apacentando as minhas ovelhas. Então manda buscá-lo. A palavra do Senhor fala que
lá vem aquele rapaz, o mais novo entre os 8 irmãos, entre os 7, 8 com ele. E diz a palavra do Senhor que assim que Davi adentra a casa, o Senhor diz a Samuel: é este aí, unja-o. A palavra de Deus diz que Samuel vira o azeite na cabeça de Davi e vai embora. Seguindo mais à frente, irmãos, a Bíblia diz que Davi, ele socorre, ou seja, Davi é ungido rei, mas ele não assume o trono de rei. Porque esse trono, ele é ocupado por um homem chamado Saul, a qual o Senhor não havia mais graça nele. Aliás, tinha tirado a sua presença de Saul. E diz a palavra do Senhor que Saul, ele ficava atormentado com o espírito maligno, com permissão do próprio Deus, para que o atormentasse, devido os seus pecados, a desobediência, porque Deus não estava mais com ele. A palavra do Senhor fala que então procuram uma pessoa ou alguém que saiba tocar harpa. E alguém lá de dentro cita: eu conheço um que sabe tocar harpa, que é forte, valente, homem de guerra, que é sensato no falar, que é de formosura boa, e o Senhor Deus é com ele. Então manda ir buscar este jovem, essa pessoa. Então Davi já era conhecido. Mas aqui o que mais me chama a atenção, irmãos, é quando diz: o Senhor Deus é com ele. Davi até então não tinha aparecido para o cenário, não tinha aparecido como o rei Davi. Ele tinha sido ungido, mas não tinha assumido o trono de rei ainda. Muitas vezes nós procuramos algumas honrarias, nós procuramos algumas coisas que massageiem o nosso ego. Como o irmão Odair falou aqui, muitas vezes a verdadeira alegria, irmãos, não é somente em fazer a obra de Deus, mas é estar na presença de Deus. E o rei Davi, ou seja, o jovem Davi ainda, era conhecido como um jovem que tinha a presença de Deus. A Bíblia diz que Saul, todas as vezes que ele se atormentava com este espírito maligno, Davi dedilhava sua harpa e ele se acalmava, ele sentia paz. Daí então começa já um Davi onde tinha a presença de Deus, era homem de guerra, forte, valente, de boa formosura, e Deus estava com ele. Mas aí, irmãos, Davi ficava revezando entre o palácio e a sua casa para poder apacentar as ovelhas de seu pai. Toda vez que Saul se atormentava, se atribulava, era Davi quem o acalmava com a unção que Deus já tinha colocado sobre ele. E no meio disso apareceu um guerreiro, quando o povo de Israel saiu para guerrear com os filisteus. Um guerreiro, por nome de Golias, que zombava do povo, que brincava com o povo. Tamanha era a sua força, porque era um homem aterrorizante. Todos tinham medo dele. E um certo dia, o pai de Davi pede que ele vá levar mantimentos aos seus irmãos mais velhos, porque só os 3 estavam na frente de guerra, no acampamento. E diz: me traga notícias,
se eles estão realmente bem. E a história decorre, e todos nós sabemos que Davi, de um simples jovem que vai levar alimento para os seus irmãos, é aquele ao qual destrói Golias, o mata, arranca-lhe a sua cabeça. Estou discorrendo essa história, irmãos, para nós chegar lá no Salmo 51. Agora os irmãos vão entender. E a Bíblia fala que Davi, além de conhecido, ele começa a ser reconhecido. Mas Saul manda perguntar de quem ele é filho. E ele diz ao homem que lhe foi perguntar: eu sou filho do teu servo, Jessé, o belemita. E acharam graça em Davi. Mas foi aí, irmãos, que a história, já mais adiante, diz a Bíblia que Davi fez uma aliança com um filho de Saul, chamado Jonatas. Uma aliança linda de amizade, de amor, entre amigos ou quase irmãos. Mas aí começa a perseguição, começa o martírio de Davi, por um simples não, mas por um sentimento chamado inveja. Após Saul ouvir tudo aquilo que Davi estava sendo ovacionado pelas pessoas que cantavam, pelas mulheres que cantavam, diz a Bíblia que a inveja foi até o coração de Saul. E começa aí uma perseguição. Saul atrás de Davi, querendo matá-lo. Davi foge, não foi uma nem duas vezes. A Bíblia diz que Davi não teve só uma oportunidade de matar Saul, mas ele respeitando pelo temor, sabendo que Saul era aquele que ocupava o trono, ele não o matou, como um ungido do Senhor, assim como ele falava. A Bíblia diz que Davi, por várias vezes, teve a oportunidade de matar Saul e assim não o fez, esperando que o tempo de Deus se encarregasse de fazer isto. A Bíblia vai dizer lá no final que Saul, já atormentado, já sem a presença de Deus, tira a sua própria vida com a sua própria espada. Diz a palavra do Senhor que, após isso, Davi assume o trono de Judá e, consequentemente, é rei de todo Israel. Começa a reinar, o Senhor é com ele, ele batalha, peleja, destrói os inimigos, e assim é Davi, o homem ungido do Senhor, já de uma idade mais avançada, mas ainda um jovem, mas um guerreiro nato, um guerreiro do Senhor. Israel tinha o rei segundo o coração de Deus. Davi, em sua trajetória vitoriosa, prosperava, mas foi aí, irmãos, que ele cometeu a sua maior atrocidade. Ele mexeu em um ponto ao qual Deus abomina. A Bíblia diz que, lá em Eclesiastes 7:20, que não há um homem justo sobre a terra que não faça o bem, mas que não peque. O próprio Jesus, lá em Lucas 8:17, diz que, após ele explicar a parábola da semeadura, ele diz que não há nada que esteja encoberto, que não seja manifestado, ou oculto, que não venha até a luz. O que nós fazemos, irmãos,
eu escondo da minha esposa, eu escondo do meu pastor, eu escondo do meu melhor amigo, mas de Deus eu não escondo. Começa aí o que Davi tinha de trajetória, tinha de presença de Deus, mas ele deu lugar à carne. A Bíblia diz que ele se engraçou por uma mulher por nome de Batseba. E através dele se engraçar, ele coabitou com essa mulher. E como se não bastasse, ele é o principal responsável pela morte do marido desta mulher, o guerreiro Urias. Bebeu com ele, festejou com ele e depois o mandou para a frente da batalha para que fosse morto. Uma traição. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez esta atrocidade. Só que aí, como Jesus mesmo disse que não há nada que fique encoberto, que não há nada que fique em oculto, que não seja manifesto, que não venha à luz, Davi conhece um profeta do Senhor por nome de Natã, mas conhece não só como o profeta do reino, mas o profeta que veio até ele para lhe trazer uma mensagem da parte do Senhor. A Bíblia diz que Natã chega até Davi e de imediato não fala do seu pecado, conta uma história, nós conhecemos essa parte. Mas quando chega no capítulo 12, no segundo livro de Samuel, Natã, através do Senhor, vai na sua ferida. Vai realmente na sua ferida, do adultério, do assassinato, da covardia que ele fez com aquele homem. Um homem segundo o coração de Deus. E as palavras que Deus usa pela boca do profeta Natã são essas. Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi reis sobre Israel, eu livrei das mãos de Saul, eu lhe dei casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais coisas e coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher de Urias. Depois de matar com a espada dos filhos de Amon, agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres e à sua própria vista as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E à sua própria vista as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E à sua própria vista as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei
isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E a sua própria vista as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E a sua própria vista as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E a sua própria vista as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então disse... Agir é muito fácil. Agora descer e se arrepender e suportar, irmãos, eu tenho que ser mais homem ainda. E Davi não titubeou. Ele reconheceu que realmente tinha pecado contra o Senhor. E ele suportou as consequências. Nos textos lá atrás, ao qual eu fiz uma breve passagem, vai dizer do que aconteceu em sua casa, com seus filhos, a única filha, o que transformou a vida de Davi depois daquele pecado. Mas o Senhor falou, da tua casa não apartarei a minha espada. E ele diz, tu fez em oculto, mas eu vou fazer para que todo mundo veja. As pessoas têm uma filosofia, irmãos, de dizer que Deus não envergonha ninguém. Cuidado com isso. Cuidado. Isso não é só para quem prega, para quem ensina. Não, é qualquer um que se diz servo do Senhor. Quem foi que envergonhou Ananias e Safira, se não foi Deus? Quem foi que envergonhou Davi através de Natã, se não foi Deus? E assim somos nós, irmãos. Muitas vezes não é manifesto dentro da igreja a vergonha de alguém, o pecado de alguém. Não estou aqui para julgar nem para comentar sobre isso, o assunto não é esse. Mas nós devemos tomar cuidado porque, como eu falei, eu escondo da Érica, eu escondo do pastor Edson, eu escondo do presbítero Aldair, do evangelista Osto, mas de Deus eu não escondo. E a vergonha da consequência, ela vem, irmãos. Um homem cheio de Deus, irmão, ele não tem tempo para fazer outra coisa que não seja pensar nas coisas do reino. Não de querer se apresentar, de querer ser alguma coisa, mas de fazer para Deus. Um homem cheio de Deus, ele não faz outra coisa que não seja vigiar, orar, cuidar da sua família, honrar a sua igreja e os seus líderes e fazer a obra com alegria. Um homem cheio de Deus, ele não precisa dizer que ele é. Alguém vai reconhecê-lo como um homem de Deus, assim como foi com Davi. A guerra e as batalhas ao qual falou aqui, não são contra homens, contra carne, são contra principados e potestades. E daí, irmãos, Davi, mesmo sabendo da gravidade do seu pecado, viu que só Deus poderia lhe conceder o perdão e rasgou a sua alma, como diz aqui no Salmo 51. No Salmo 51, irmãos, no verso de número 1, Davi pede a misericórdia e não a justiça, baseando sua petição na bondade e benignidade de Deus. Há neste salmo muito contraste entre o tu e o eu, entre Deus santo e o homem pecador. Pois Davi não tenta esconder o seu pecado, nem diminuir sua gravidade.
nem ainda atribuí-lo a causas inevitáveis de sua situação. Ele poderia muito bem ter falado a Natan, não, mas eu estava mais alto, eu vi a mulher. Por que ela ficou sem roupa lá? Não, ele simplesmente calou. Ele disse somente, pequei contra o Senhor. Ele não inventou desculpas. Ele pecou e assumiu em palavras e atitude. No verso de número 4, fazer o mal é um crime contra nosso próximo, mas muito mais é um atentado contra o amor de Deus, contra a sua santidade. Davi mostra profunda tristeza por ter pecado contra Deus, uma tristeza moral, que não é simples desgosto por causa das consequências do seu pecado. O perdão de Deus só vem ao encontro do sincero arrependimento humano. Na hora das consequências de um domingo, nós ouvimos aqui. Por isso, por que, irmãos, chegaram a dormir?
Não porque são pior do que ninguém, não, irmãos. Porque por algum momento não tiveram força, ou muitas vezes não quiseram ser curados por Deus. E aí o pecado vai tomando conta, daqui a pouco a pessoa não tem mais força. Aí a gente ora, a gente visita, a gente tenta, abraça, a gente fala que Jesus ama, mas o inimigo põe uma vergonha dentro deles, irmão, que a pessoa não consegue mais caminhar. Aí só a misericórdia do Senhor. Do verso 7 ao verso 12, irmãos, Davi deseja a purificação, a alegria e principalmente um coração novo. Devemos pedir a Deus por um coração novo, se necessário. Em 1 Pedro 1:3 e depois o 23, a Bíblia nos diz assim: Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 23. Pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O pecado, irmãos, é uma doença tão terrível que ela dilacera o nosso corpo. Ela acaba com o ser humano, vai acabando, daqui a pouco não tem mais como retornar. Se derramando na presença de Deus. Irmãos, talvez o que nós cometemos não seja, eu espero que não seja também, da gravidade que Davi fez. Mas nós não podemos deixar, irmãos, o inimigo colocar algo no nosso coração de que nós não prestamos mais, do que Deus não nos ama mais, do que nós não temos mais nenhum valor na obra do Senhor. Irmãos, enquanto há fôlego de vida, há uma esperança. Nós deixamos de fazer por omissão na obra de Deus ou a nós mesmos. Mas nós temos um Deus que regenera. Um Deus que pega pela mão, que levanta, irmãos, e diz: vai, a obra é minha, sou eu quem falo, sou eu quem faço, sou eu quem te fortaleço. Nós precisamos guerrear, irmãos, dar as mãos, orar uns pelos outros. Nós precisamos, irmãos, ombrar com as nossas lideranças para que a obra de Deus não pereça, irmãos. O fardo é pesado. O fardo é pesado, irmãos. Na quinta-feira passada eu estava no serviço e eu ouvindo quando o pastor Edson estava dizendo sobre negar a si mesmo e tomar a cruz. Quando se fala, irmãos, de renúncia, de força, de resiliência. Irmãos, não existe, irmãos, super-homens e super-mulheres. Existem aqueles que reconhecem a sua fraqueza, mas que não param de buscar a Deus, independente de qual seja a circunstância. Se preciso for, irmãos, nós precisamos desaparecer para que Cristo apareça em nós. Irmãos, muitas vezes o lugar de honra não é no trono. As pessoas têm que entender isso. Davi recebeu a unção de rei. Era reconhecido como um jovem, um rapaz cheio de Deus. Mas ele não teve pressa. Ele não quis usurpar por aquilo que já era seu por direito. Ele respeitou o homem que ali estava. Os versos 13 ao 15, irmãos. Só depois da mencionada purificação
é que Davi poderia voltar a ser uma fiel testemunha das coisas de Deus. Irmãos, isto é uma situação muito delicada. Muitas vezes eu me acho menosprezado, que ninguém fala comigo, eu não recebo oportunidades, ninguém está nem aí para mim, ninguém me dá a paz do Senhor. Mas, irmãos, eu tenho que olhar para dentro de mim se não há algo que está criando uma barreira. A Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água, e nem eu posso servir a 2 senhores. Eu tenho que olhar para dentro de mim, irmãos, reconhecer, procurar em mim se há algo a ser mudado. Muitas vezes, Deus está mais a acertar na minha vida. Estamos aqui para fazer a obra, irmãos, para resgatar as almas que estão aí fora. Estamos aqui, irmãos, para servir. Estamos aqui para buscar a face do Senhor. Aqui é lugar onde nós ouvimos as orientações para guerrear lá fora. Mas como que eu vou guerrear, irmão, se eu não me deixo ser ensinado? Como que eu vou? Irmãos, eu ouvi algo algum dia atrás no curso que nós estamos fazendo, onde diz que o mundo lá fora está mais preparado para ser evangelizado do que nós para evangelizá-lo. Isso me causou vergonha, irmãos. Isso me causou vergonha. Porque eu digo que eu oro, eu digo que eu sirvo a Deus, eu digo que eu amo as almas, mas e os frutos? Os versos 16 e 17, irmãos, diz assim: os ritos e atitudes externas não podem obter o perdão divino. Deus aguarda um verdadeiro e íntimo arrependimento para vir acudir e a perdoar. Irmãos, o que eu faço para Deus, como eu falei agora há pouco, então quer dizer que eu posso fazer a obra de Deus em pecado? Não era para fazer, mas pode. Então quer dizer que eu posso participar da ceia em pecado? Não era para acontecer, mas pode. O que nós não podemos, irmãos, é entrar no céu com esse pecado. O que nós não podemos é permitir que esse pecado nos afaste cada vez mais de Deus. Não estou aqui para julgar, irmãos, pecado de A ou B, não. Eu também sou pecador. Cada um sabe o que guarda dentro da sua mochila, o que guarda no seu coração. Não sou o dono da verdade e jamais serei. E nem estou aqui para isso. Mas e de oração, irmãos. A leitura da palavra tem sido substituída por vários outros atrativos mais interessantes. Como eu vou saber o que Deus quer de mim se eu não abro a sua santa palavra? Davi tinha em seu coração uma certeza, irmãos. Ele foi pecador, sim. Mas ele tinha certeza do Deus que ele servia e que podia, assim como fez, perdoar os seus pecados.
Que nesta noite, irmãos, nós possamos ir para a nossa casa, não com sentimento de culpa, não é isso, mas de certeza, irmãos, que existe um Deus que, independente de seja qual for o meu delito ou o meu pecado, Ele está pronto a me perdoar. Contanto que eu venha a me arrepender, que eu venha a me derramar na presença dEle. Que eu não seja um hipócrita, irmãos, muitas vezes de dizer, Deus, eu me arrependo e amanhã eu cometo de novo. Porque Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele fez isso sim. Ele não escondeu, suportou as consequências e assim ele seguiu a sua jornada. Nós estamos aqui, irmãos, de passagem. Estamos aqui, mas não somos daqui. Jesus está prestes a voltar, irmãos. Hoje em dia, se a gente tira um tempo para se dedicar a Deus de uma forma especial, de uma forma diferenciada, existe todo um sistema aí fora que nos classifica como santarrão. Então, que sejamos santarrões, irmãos. Que não haja sangue inocente em nossas mãos. Que não haja culpa de pecado por aquele que nós não confessamos ao Senhor. Estamos começando uma campanha hoje. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações. Porque é noite de libertação, é noite de vitória. E terminando as minhas palavras, eu convido os irmãos, se coloquem de pé. Irmãos, leve isso para a sua casa, no seu coração. Não existe nada que Deus não perdoe. Consequência não quer dizer que Deus não perdoou. Eu só estou colhendo aquilo que eu plantei. Mas fiquemos firmes na presença do Senhor. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, é com o coração alegre, Senhor, que eu levo a minha voz a Ti, meu Deus, como gratidão. Pai, sabendo, Senhor, que o Senhor é o Deus que esquadrinha, Senhor, o mais profundo coração, Senhor. O Senhor é aquele, Pai, que conhece o oculto e o escondido, meu Deus. Pai, nós temos pessoas, Senhor, em suas casas neste momento, Pai, a qual estão ouvindo a palavra do Senhor, Pai. E esta palavra, Senhor, que foi ministrada aqui, Senhor, na Tua casa, Pai, é a mesma que alcança, Senhor, os corações contritos em suas casas, Pai. É aquela que liberta, é aquela que cura, Senhor. É aquela que restaura, Senhor. Só cabe a mim, Senhor, permitir que o Senhor faça a obra em minha vida, meu Deus. As consequências, Pai, são fruto daquilo que eu faço, meu Deus. Mas o Teu amor, Pai, é fruto daquilo, Senhor, que eu Te busco, Pai, no dia a dia, Pai. Vigiando, Pai, buscando o melhor de Ti para mim, Senhor. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha usar a cada um, Pai, neste mês, Senhor. Que venha usar esse microfone, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai, e Te agradeço, Pai, porque o Senhor é fiel, meu Deus. E nós vamos ouvir, Senhor, muitos testemunhos, Pai, daquilo que o Senhor fez, Pai, no meio do Teu povo. Amém. Graças a Deus. Irmão, Deus abençoe.